Olá, dando continuidade ao curso de Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle, criando tarefas e questionários, hoje nós vamos falar sobre o tipo de questão numérica. A questão do tipo numérica, do ponto de vista do aluno, ela se parece muito com a pergunta de resposta curta. A diferença é que a resposta numérica ela pode ter um erro associado, enquanto a resposta curta o valor tem que ser um pouco fixo, né? Isso permite que o intervalo de resposta seja avaliado como uma resposta correta. Por exemplo, se a resposta correta for um valor numérico de 30, com um erro aceito de 5, então qualquer número entre 25 e 35 seria aceito. Vamos ver como criar isso no AVA da UFMT. Então vou criar aqui uma nova questão, tipo numérica, e vou criar ela aqui agora. Seleciono a categoria, vou dar um nome para ela, né? Coloco um nome que seja bem sugestivo, fácil de você localizar na base de dados de perguntas. Vou colocar aqui, por exemplo, veículo. Vou colocar uma pergunta de física aqui. Então, por exemplo, um veículo trafega em uma rodovia com velocidade média de 80 km por hora, sabendo que a viagem teve duração de 1h30, qual a distância percorrida pelo veículo? Então, nós sabemos que a resposta para isso aqui é 120, então eu vou colocar aqui 120. E aí eu vou colocar um erro aceito. Isso aqui é só um exemplo, claro. Então, o erro aceito de 2 significa que nos valores entre 119, 118 e 122, qualquer um dos números digitados será aceito como resposta correta. Então, vou colocar aqui o valor da resposta e vou dar um feedback para o aluno. Parabéns. Então, se ele digitar correto, então vai receber esse feedback. Além disso, né, nós podemos colocar várias respostas possíveis. Também temos o tratamento de unidade. O que seria isso? Deixa eu ir aqui para o meu slide. Tratamento de unidade, né, você pode, dependendo do tipo de problema, de determinada área, você pode solicitar que o aluno digite a unidade. Centímetros, watts, quilowatts, joule. Então, você pode solicitar que o aluno digite a unidade. Então, qualquer resposta, por exemplo, 15, se o aluno digitar 15 ou 15 centímetros, ela vai ser aceita como correta. E também você pode especificar o multiplicador. Por exemplo, se a resposta principal sua aqui é 5.500 com unidade watts, você pode também somar a unidade quilowatts com um multiplicador de 0,001. Isso significa que respostas como 5.500, 5.500 watts ou 5,5 kW seriam todas aceitas como respostas corretas. E também, né, quando você coloca o multiplicador, o erro também ele é multiplicado. Então, se você coloca que o permitido é de 100 watts, ele também vai se tornar um 0,1 kW. Então, vamos aqui para a nossa. Então, aqui, tratamento de unidade, você pode colocar se as unidades não vão ser utilizadas, elas são opcionais. Se uma unidade for inserida, ela será usada para converter a resposta, ou se você quer que ela seja sempre fornecida. Vou colocar aqui, por exemplo, para ser fornecida. E aí aqui você pode especificar a penalidade. As respostas elas vão ser inseridas junto na resposta do aluno, ou você pode um campo de seleção múltipla ou um menu de opções. Vou colocar esse primeiro aqui. O aluno vai digitar lá, por exemplo, 120 km. E aí, onde que você quer ela apareça? À esquerda ou à direita? Aqui você escolhe isso. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, que a unidade padrão aqui é km, né, quilômetros. Vou colocar mais uma aqui, para aceitar, por exemplo, metros. Então, eu vou colocar aqui, que eu vou aceitar metros. Porém, para eu transformar de quilômetros para metros, então é multiplicado por 1000. Né? Então, 120 quilômetros ou 120 mil metros. E aqui se eu vou aceitar múltiplas tentativas, né? Se for do tipo resposta adaptativa, cada tentativa do aluno ele vai dando uma penalidade. Vou salvar aqui e continuar editando, e vamos ver como ficou a questão. Então, se eu deixo lá para visualizar. Então, se eu visualizar aqui, por exemplo, digitar 120, como eu estou pedindo, que a unidade ela seja digitada, então ele deu uma penalidadezinha pelo aluno não ter escrito
a unidade de medida. Eu vou começar novamente aqui, vou responder 120 km, vamos ver a resposta. Agora ele acertou totalmente. Ou também eu poderia digitar 120 mil metros, que ele também vai aceitar como resposta correta por causa da unidade de medida. Se eu alterar aqui, deixa eu alterar aqui essa pergunta e colocar a unidade de medida aqui, para ela ser exposta como uma seleção múltipla. Então vou salvar, vou pré-visualizar. Agora ele aparece aqui. Então se o aluno digitar 120, vai ser aqui 120 km e 120 metros. Então o aluno tem que selecionar a unidade de medida. Uma outra forma seria como um menuzinho de opções. Eu vou salvar aqui, vamos salvar e pré-visualizar. Aqui agora ele aparece aqui para o aluno selecionar a unidade de medida. Ah tá, e eu esqueci de mostrar que se você digitar aqui, por exemplo, 119, dá, por causa do nosso erro, ele aceita como uma resposta correta. Certo? Então isso aí é a questão do tipo numérica.